E eu vou fazer a primeira pergunta para o Hércules. Vem de Vanderleia, uma pergunta que me chega aqui pelo YouTube, feito há poucos minutos. Hércules, qual é a diferença de prova e expiação? Os espíritos amigos nos esclarecem que todas as nossas experiências num mundo como o nosso são, antes de tudo, provas. Todos nós estamos sendo experimentados, estamos vivendo experiências para descobrir nossas limitações, aquilo que tem dificultado o nosso progresso, e encontrarmos os meios de superação dessas experiências. Muitas vezes, quando falamos de provas, imaginamos que é Deus nos tomando contas para que nós provemos para o Pai. Mas, na verdade, o que o Pai procura nos fazer é que nós consigamos demonstrar para nós mesmos aquilo que já podemos fazer, para que não nos acomodemos, porque o Pai sabe quem somos. O Pai sabe que podemos, né? Não temos condição de decepcionar a Deus, de enganar a Deus, né? Então, as provas são de modo a nos libertar de nossa ignorância de nós mesmos e desenvolvermos nossos potenciais. A expiação é uma prova também, mas é uma prova mais grave, que tem o intuito de expurgar, que é o sentido da palavra expiar, né? Expurgar significa buscar a pureza, tirar o que está enfermando. Então, quando você faz, como os antigos faziam, uma drenagem, né, de um tumor, você está expurgando, você está tirando. Quando você faz uma limpeza orgânica, você está expurgando. Nossa alma, nosso espírito, acumula energias ao longo do tempo, em função de suas experiências equivocadas, faz quadros de congestão espiritual, energética, que passam muitas vezes para outras encarnações e para o futuro, na condição de como que traumas. Nós não nos recordamos muitas vezes, mas acumulamos essas energias. Então, as experiências de natureza expiatória visam nos levar a um confronto com esse processo, numa situação semelhante ao que os terapeutas chamam de catarse. Vivemos uma grande catarse. A dor tem essa função de nos fazer botar para fora os conteúdos recalcados, não enfrentados, não superados. Então, a expiação é sempre um processo de resgate. É sempre um processo, mas não é um resgate no sentido de um pagamento de uma dívida, muito embora seja também. É, antes de tudo, um processo de cura. Por isso é que o Evangelho nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aqueles que Ele entende que estão prontos para viver a experiência. É por isso que nem todos sofrem do mesmo jeito, nem todos enfrentam as dificuldades do mesmo jeito, porque o Pai dá a cada um a carga e a oportunidade de acordo com a sua possibilidade. É a ideia que está dentro do conceito de que Deus não dá frio maior do que o cobertor, ou não dá cruz mais pesada do que se pode carregar. Então, a preocupação não deve ser se eu estou espiando ou estou em prova. A pergunta sempre deve ser: o que o Pai acredita, vê em mim como possibilidade de aprendizado e de crescimento com a experiência que me ocorre? Uma prova pode ser apenas uma prova, né? Mas eu posso lhe dar um contexto, uma conotação tão sofrida que ela vai parecer uma expiação. Emmanuel esclarece, para encerrar, há uma passagem, eu não me recordo aqui agora do Evangelho, infelizmente, onde ele diz assim, que os espíritos que são como terráqueos, os mais jovens, eles não estão em expiação. Em expiação estão aqueles jamais experimentados, mas conscientes do processo e que cometeram o erro sem poder ter em sua defesa a ignorância. E por conta disso, eles acabam carregando essas questões mal resolvidas. Então, agradeçamos sempre a Deus, sem temor, se é prova ou se é expiação. O importante é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos oferece de crescermos e de nos melhorarmos na superação por meio dessas lutas.
Obrigado, Hércules. Divaldo, como diferenciar as habilidades mediúnicas, ver, ouvir os espíritos, dos sintomas de uma doença mental, alucinação, delírio? Inicialmente, eu desejo agradecer aos irmãos, espíritas ou não, que me envolveram em preces nessas 2 últimas semanas em que eu estive adoentado. Eu estou retornando do hospital agora, onde me internei espontaneamente na segunda-feira, para fazer uma análise e uma diagnose daquilo que me atormentava já faz 2 anos. Enquanto nós vivemos com as opiniões alheias, o espírita tem compromisso com a ciência, porque o espiritismo é uma ciência que explica quem somos, de onde vemos, para onde vamos, qual a razão da nossa vida na Terra. Tem um caráter religioso, porque a sua base é a crença em Deus e a seguir a imortalidade da alma, os atos morais do Evangelho. Então é a sua feição religiosa. E, por fim, tem a feição filosófica, que é aquela que nos explicam por que, de repente, a sociedade se encontra em um desvario desta natureza. O ritmo da vida seguia mais ou menos bem. De repente, veio a pandemia. E a passo de mágica, mais de 6 milhões de pessoas foram vencidas por um vírus que era totalmente desconhecido da ciência e até hoje, porque a pandemia, agora com caráter de epidemia, continua. Ninguém se engane, ainda não ficamos livres do Covid. Essa doutrina mórbida vai fazer parte do calendário das doenças da humanidade, semelhante à AIDS e a outras doenças que se apresentam como pandêmicas e se transformam em doenças periódicas. Então, como eu estive fora, por absoluta impossibilidade de estar presente, eu agradeço os que tiveram a gentileza de orar, porque nós espíritas, particularmente, oramos e acreditamos profundamente na prece. Mas o que caracteriza o fenômeno espírita é o chamado mediunidade. Esse 6º sentido que todas as pessoas possuímos. Qualquer um de nós tem 5 sentidos objetivos. E a partir de Allan Kardec, em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, descobriu-se que uma anormalidade dentro da patologia não era exatamente uma doença mental. Era uma porta que se abria para completar as nossas faculdades orgânicas. Então, hoje, nós temos 6 faculdades que nos falam a respeito da nossa existência. Os 5 sentidos tradicionais e aquele sentido que está em nosso corpo e faz parte da nossa vida psíquica. Como diferenciar um fenômeno físico de natureza mediúnica
de um fenômeno físico de natureza espiritual. Eu vou contar a minha experiência. Desde muito cedo que eu apresentei a faculdade mediúnica. Muito católico, em nossa casa não se falava noutra religião, senão na religião oficial. Mas, a partir dos 4 anos, isso se incorporou como sendo uma faculdade a mais. E eu fiquei como uma pessoa especial. Como nós hoje dizemos, é uma pessoa especial. É uma pessoa portadora de um sexto sentido. Cresci, adaptei-me. A princípio, eu acreditava que era uma esquizofrenia, porque eu via que já havia morrido, escutava, recebia mensagens. A diferença, no meu caso, é que alguém me dizia, eu me chamo fulano de tal, morri em tal data, sou da cidade tal, minha família existe, escreva e mande notícia. Eu fazia tudo isso e vinha depois a confirmação. Comecei a participar de umas experiências em Feira de Santana, no auditório de pessoas que eu não conhecia, como 90% dos presentes eu não conheço, alguns apenas de vista. A pessoa levantava e perguntava se eu estava vendo alguém. Normalmente eu via. E esse alguém dava o nome, a data da morte, o nome do padrinho, da madrinha, coisas exóticas que ninguém pode palpitar. E a pessoa se via na condição de confirmar, porque era um trato. Se fosse mentira, dizer é mentira. Mas se fosse verdade, tinha que dizer é verdade. Porque as pessoas somos curiosas. Temos uma atitude de público e outra atitude em particular. Às vezes, por timidez, para agradar, nós dizemos uma coisa. E depois desdizemos. E fica muito confuso. Então, a nossa proposta é, a pessoa tem que dizer se é verdade ou se é mentira. Muito simples. O Espírito dizia, por exemplo, eu me lembro que morri na rua tal, número tanto. Então, a pessoa que estava presente dizia, realmente, ainda moro nessa mesma casa. Eu me chamo fulano, tenho como parente Beltrano. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei fulano Beltrano. Com o tempo, quando eu conheci o Espiritismo, porque para mim isso era uma espécie de divertimento, uma coisa interessante, anormal. Mas eu precisava de trabalhar. E fui trabalhar como funcionário público de um instituto de previdência. E nesse instituto, eu atendia previdência social, viúvos, funcionários em aposentadoria, etc. E era o atendente do balcão. Era o tipo do paradoxo. Porque eu estava trabalhando normalmente, à máquina. Quando alguém me chamava de Valdo, eu levantava a vista, via a pessoa no balcão, levantava para ir atender e ficava conversando. Então, meu chefe, que era muito rigoroso, levantava e perguntava, o que é que está fazendo? E eu ficava admirado de ele não estar vendo. Então, eu estou atendendo o cliente. Mas qual cliente? Fulano de tal. Eu estava no setor de apólice de vida. Então, eu dizia, mas, Divaldo, isto é uma loucura. Você foi se meter com o espiritismo, aí eis o que deu. O visitante me dizia, meu nome é tal, eu tenho uma apólice de seguro aqui, número tal. Ele ia ao arquivo, cuja chave ele é que tinha, e lá estava a apólice. Ele ficava aturdido, e eu muito pior, porque eu dizia assim, isso é coisa de louco. Quem já viu a gente ver morto? Nesse ínterim, a coisa se tornou muito séria.
e eu estava para perder o emprego, porque meus colegas, inclusive, brincavam, zombavam. Eu não dava importância, eu nunca dei. Mas, de alguma forma, era desagradável. Eu planejei pedir demissão, mas eu estava com 20 anos. Queria fazer minha carreira, queria trabalhar, era do interior. Uma colega minha, Georgeta Borges, a família ainda mora na Avenida Angélica. Então me disse, Di, você vê? Eu digo, Georgeta, você acha que eu vou me dar ao ridículo de dizer uma coisa para ser levado em conta negativa? Ela acreditou em mim. Ela disse, vamos fazer o seguinte, quando chegar alguém do balcão e te chamar, você então olha para mim. Se for gente daqui da terra, eu. E se não tiver ninguém, somente nós dois sabemos. E assim você se libera dessa agonia. Mas foi uma beleza, porque nunca mais eu tive atrito com o meu chefe. Chegava alguém franco, eu olhava para ela, aí eu ia todo feliz, porque era um cliente. Mas chegava às vezes assim, Darwin, e eu olhava para ela e dizia, pronto, é a alma do outro mundo. Por fim, a situação ficou complicada, porque um dia ela faltou. E eu fiquei sem meus olhos e meu ouvido. De repente chegou um senhor e me chamou nominalmente. Divaldo, eu levantei, olhei para um lado, olhei para o outro, estava no ar. E o senhor tirou do bolso uma apólice total e disse, eu venho aqui mudar a beneficiária, porque minha mulher morreu, e eu me casei com outra, e quero transferir o meu benefício para minha mulher. Quando o meu chefe me viu conversando no balcão, que não tinha ninguém, ele veio como uma fera e disse, olha, é a última vez que eu lhe chamo a atenção. Você é um psicopata, e eu não vou aqui com um funcionário psicopata. Nós éramos 30, era uma sala de muito movimento. Com quem é que você está falando? Eu fiquei com tanta raiva dele, que se eu pudesse eu matava só de ternura. Então, eu disse, é um senhor chamado fulano de tal. Ele disse, pergunte qual é o número da apólice. Todas as apólices eram iniciadas em 120 mil. Eu dei o número. Ele foi ao fichário com a chave, abriu, encontrou o processo, tirou a cópia, porque o processo ficava aqui, ia para a matriz do Rio de Janeiro, e o cliente tinha a apólice. Ele ficou pálido, porque havia uma cópia, e achou que era uma farsa. Ele disse, como é que você conseguiu essa farsa? Aí eu fui para a brutal, eu tinha 22 anos, eu disse que farsante era a mãe dele, assim, coisas suaves, né? Conversamos, e ele disse, mas não é possível, tem que ter uma explicação. Eu disse, você pergunte o que quiser. Eu estou com a apólice aqui, pergunte. Ele então perguntou, como é o nome da beneficiária? Eu li. Aí o Espírito me disse, ela morreu. Por uma questão de afetividade, eu me casei com uma irmã dela e quero dar o nome para substituir. Eu digo, e tem mais. Ele quer, o homem, substituir. Disse, mas ele já morreu, porque tinha ali o atestado de óbito para poder pagar o seguro. Eu aí fiquei mais embaraçado. Ele disse, então é loucura mesmo. Ele disse, nós vamos resolver isso agora. Eu vou lhe mandar ao médico. Naquele tempo, 1948, a psiquiatria não era tão divulgada e era muito ironizada. E Salvador tinha pouquíssimos psiquiatras.
Havia um médico na Rua Chile, no edifício de 7 andares, que ficou na minha memória para sempre, chamado Dr. Sóstenes. Ele fez um bilhete para que o Dr. Sóstenes me fizesse alguma pesquisa, me mandasse o Juliano Moreira e faria um tratamento, porque ele gostava de mim. Bom, eu aí fui. Subi os 7 andares, porque eu dei tanta sorte que o elevador estava quebrado. Subi os 7 andares, entreguei o papel, que eu não sabia o que tinha escrito. O doutor Sóstenes sorriu e me perguntou: qual é o seu problema? Eu disse: eu não tenho problema nenhum, só que eu vejo os mortos. Ele disse: os que já morreram. Eu pensei que ele estava falando sério. Eu digo: sim, senhor. Você está vendo algum morto aqui? Eu digo: estou, sim, senhor. Quem é? Ele está dizendo que é seu pai. E como é o nome dele? Fulano de tal. Ele disse assim: aonde você andou pesquisando a história da minha vida? Eu disse: eu nunca vi o senhor, nem o senhor nunca me viu. Agora, se é mentira, é dele, porque eu não tenho o hábito de mentir. Então o Espírito sorriu para mim e disse assim: vamos brigar com ele. Eu aí adorei, né? Porque eu tinha que descarregar em alguém. Pois bem, ele fez umas perguntas sobre a mãe, porque o casal era separado, e perguntou ao Espírito assim: por onde anda a mamãe? Pela resposta do Espírito, eu vi que eles eram muito unidos. Sua mãe anda pela vida que sempre escolheu. Eu acho isso uma resposta tão delicada, né, para um casal. Ele disse: ainda continua com ódio dela? Ele disse: mais do que nunca. Ando perturbando-a na rua tal, número tanto, aonde ela mora com o irmão. O médico ficou assustado e disse: olha, eu nunca vi isso. Eu vou levar você ao doutor fulano de tal, uma eminente autoridade psiquiátrica que ainda existe, porque eu nunca vi isso. Mas antes, deite aqui sobre esta mesa, tire o sapato, que eu vou fazer um exame. Eu, ingenuamente, tirei o sapato, deitei na mesa e fiquei aguardando. Há um espírito amigo meu que me diz coisas de que eu necessito, porque todo mundo tem guia, eu também tenho, coitado, sou filho de Deus. E então esse espírito chegou e disse assim: baiano, dá no pé que ele vai te aplicar um eletrochoque. A tua cabeça já não é boa sem o eletrochoque, depois disso tu vai ver. Eu então disse: um eletrochoque é. Ele foi buscar o aparelho. Meus amigos, eu saltei da mesa, peguei o sapato, desci aqueles 7 andares como um relâmpago. Quando eu me vi na Rua Chile, sem eletrochoque, eu respirei. Nem peguei o elevador da Seda, desci uma ladeira que tem ao lado da atual prefeitura. Quando eu cheguei, o meu chefe me perguntou: tudo bem? Eu disse: ótimo. O que é que o médico disse? Que nunca viu nada igual. E em que ficou? Ficou ele lá sem saber o que era e fiquei eu com a minha visão. Portanto, dá ideia. Mais tarde ele se tornou espírita e veio ser médico aqui em nossa casa. Então, o fenômeno paranormal, porque não é uma coisa comum, ela é especial, periódica, não é como esta mesa, é algo que tem instantes, que pode ser chamado, que vem ou não vem, porque quando eu desencarnar, se certas pessoas me chamarem, eu não vou de jeito nenhum. E tem outros que eu irei sem ninguém me chamar. Desta forma, o fenômeno de natureza esquizoide, de natureza psicopata, tem outras características. A pessoa é desajustada. O que tem mediunidade pode ter espíritos perturbadores periódicos,
mas ele tem sua personalidade. O médium é uma pessoa, tem sua personalidade e tem uma faculdade a mais. É como alguém que estudou medicina e também que estudou odontologia. Ele cresceu nas possibilidades que ele tinha de executar o plano dele. Nos fenômenos patológicos, todas as comunicações são perturbadoras, zombeteiras, histrionas, procurando diminuir a pessoa, ou exaltá-la, elevá-la a uma posição sem sentido, fazer que esse indivíduo tenha uma exaltação de personalidade, como se for o que não é. Então, a sutileza está nisso. Mas o patológico não tem momento de paz, e o médium tem. O médium tem crises, períodos em que ele é açoitado pelos espíritos, mas ele tem os seus períodos de paz para orar, para pensar, para agir. E algumas esquisitices. No fenômeno de natureza psiquiátrica, ele é esquisito. Tem manias, tem ideias fixas e, principalmente, monoideias. Alguém está zombando de mim, eu estou esperando tal coisa, um tipo de ansiedade que agora é patológica, normal. 90% das pessoas aqui estão sofrendo de ansiedade. Ai, meu Deus, tomara que já chegue amanhã. Não sei o que será de mim quando acontecer tal coisa. Não sabe, nem vai saber e nem vai acontecer. Portanto, a diferença é de natureza estética, porque na comunicação os espíritos bons dizem coisas boas, acalentam, confortam, luarizam. A pessoa está passando mal, então o espírito vem, tranquiliza, dá uma noite de harmonia, coloca pessoas gentis. Por outro lado, coloca pessoas perversas para poder ir atrás, destruindo a tranquilidade da pessoa. Porque há espíritos bons e há espíritos maus. Daí é fácil com um pouco de observação. E, ao mesmo tempo, é difícil, porque parecem muito os sintomas. Mas como saber? Frequentando as sessões mediúnicas, frequentando o espiritismo, lendo o que é mediunidade, como é que essa mediunidade manifesta. O espiritismo não é uma coisa que adivinha, eu estou brigado com minha esposa e então venho aqui para dar um jeito na briga. Não. Isso são problemas existenciais. O espírito guia, como um bom mestre, um bom médico, um bom conselheiro pode dar um conselho, mas não vai resolver, porque está dentro das nossas dívidas, nossos méritos ou deméritos. Daí é interessante ter bem em mente que esta ciência, como o Espiritismo, produz uma sensação de identidade com Cristo, de ternura com a caridade, de amor com as criaturas humanas, que nos faz, mesmo nos momentos mais difíceis, pessoas plenamente felizes, com dificuldades, com desafios, porém, perfeitamente felizes. Obrigado. Eu rendi um pouco, porque o tema precisava. Mas foi bom, muito bom. Hércules, uma pergunta aqui do YouTube, a Rosângela. Um espírito que está no umbral pode reencarnar saindo direto de lá ou precisa antes passar por algum hospital espiritual? O bom senso diz que pode, poder pode, não deve ser comum, né? Já que a encarnação se constitui
numa experiência de crescimento, de transformação, de enfrentamento. Então, alguém que está no que, de maneira geral, costumamos chamar de umbral, pressupondo zonas de maior sofrimento, muito embora o umbral seja uma faixa bem mais extensa, é alguém que precisa se ajustar, se adequar a um processo. Hoje mesmo eu li uma mensagem, uma fala do Chico que eu achei ótima, onde ele diz o que a gente já sabe. Ele diz assim: eu vim para cá como estava lá, e vou para lá como estou aqui. Ou seja, não há ruptura. Se você está num estado, digamos, de sofrimento, de perturbação, se você está prisioneiro de zonas infelizes, não conseguiu por si só fazer um esforço de superação, como a história que todos devem conhecer de André Luiz, no filme, foi bem apresentado. Ele passa muitos anos, e naquele período ele não conseguiu sair daquele quadro, ele estava prisioneiro dentro de uma espécie de pesadelo, dentro da realidade que ele sustentava. Então, apesar dos esforços de auxiliá-lo, ele não conseguia ser auxiliado. Mas, a partir do momento em que ele se abriu, em que ele mudou a sua frequência, em que ele lembrou da mãe, conseguiu lembrar da mãe, conseguiu lembrar da prece, e ele ora, ele muda a sua janela. E aí, com ele, aconteceu aquilo que Jesus já procurou nos ensinar quando esteve entre nós, e os amigos, traduzindo Jesus, nos ensinam: Deus está sempre diante de nós. A questão é quanto nós estamos abertos diante de Deus. Na hora que ele se abriu, houve uma mudança substancial, ele se colocou em condições de ser auxiliado, mas André Luiz, se fosse reencarnar naquele instante, com certeza ele não iria conseguir viver uma experiência estruturada, adequada. Então, ao ir para nosso lar, ele passou por todo um processo, e a história conta bem a dificuldade dele para se libertar da fixação egóica do médico, que esteve entre nós, para que se transformasse no grande trabalhador que ele vai se transformar. Então, poder pode, e muitas experiências os espíritos nos contam, alguns casos, alguns espíritos são internados mesmo na carne, de uma maneira emergencial, numa situação muitas vezes transitória, saindo diretamente de zonas, sem um preparo, mas o objetivo nesse caso é uma espécie de, digamos, de choque, onde a pessoa vive uma experiência, possivelmente uma experiência de bastante transtorno, de bastante dificuldade, às vezes de pouca duração, mas, no geral, dado o preparo, dada a necessidade de aproveitarmos bem a encarnação, sim, as pessoas que estão num quadro de sofrimento, elas serão levadas, serão preparadas, alguns por muito tempo, alguns ficam, às vezes, décadas, se preparando. É preciso ter toda uma conjuntura. Se eu vou precisar de uma mãe muito dedicada para me educar, para me corrigir, eu preciso primeiro que ela esteja nascida. Então, eu preciso que todo um processo aconteça para que a minha encarnação se viabilize de uma maneira satisfatória. Então, é de se esperar que as pessoas que estejam no estado de sofrimento, de perturbação, nas chamadas zonas umbralinas, como eu quero entender que a pergunta sugere, de que essas pessoas, que esses espíritos sejam, obviamente, resgatados, preparados, para que haja a maior probabilidade de sucesso na sua experiência encarnatória. Muito obrigado, Hércules. Nós faremos agora um pequeno intervalo e retornaremos com perguntas e respostas, porque muitas perguntas interessantes poderão ser respondidas pelo Divaldo e pelo Hércules. Então, agora um pequeno intervalo. Então, vamos reiniciar o nosso conversando sobre o Espiritismo. Eu queria, antes de mais nada, também fazer a apresentação aqui do nosso convidado, o Hércules, que eu não havia feito no começo. O Hércules, além de atuar como coordenador da área de mediunidade e como palestrante espírita, é economista e auditor da Receita Federal. Aposentado, Hércules França Romano, atualmente trabalhador e vice-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da Federação Espírita de Rondônia, ambos na cidade de Porto Velho, capital do estado. Então, vamos a uma pergunta aqui para Divaldo. Divaldo, como o espírito fica quando é constatada a morte cerebral?
o mesmo continua no corpo? O mesmo continua encarnado, mas dentro do corpo, isso não é possível. A morte cerebral é a ausência, para quem não sabe, é a ausência do oxigênio nos tecidos do cérebro. E então essa ausência de oxigênio impede que o cérebro funcione e se dá a morte normal. Normalmente com a parada cardíaca, com derrame e qualquer coisa relacionada ao coração. O espírito é tomado de um grande choque e fica aturdido como uma pessoa dentro de um invólucro que não consegue sair dele. E por isso mesmo, nós, os espíritas, temos muito cuidado com os transplantes, porque alguns órgãos, como o coração, é necessário que haja vida no órgão para poder transportá-lo. E, aparentemente, pela chamada morte cerebral, o cérebro deixou de funcionar, a vida para. Não é exatamente assim. De forma imperceptível, o cérebro continua recebendo oxigenação. Daí o indivíduo pode ficar 10 anos, 20 anos e voltar ao normal. Recupera. O cérebro se potencializa e o que era uma morte cerebral é como se fosse um desmaio de longo curso. É necessário que os médiuns tenhamos muito cuidado nessas informações a respeito do caso em Tela e de outros. A internet tem apresentado uma série de comunicações mediúnicas por psicografia, por psicofonia pela boca ou pelo lápis. E eu tenho notado que um desses médiuns se está notabilizando como médium de artista de rádio, de cinema, de televisão. E o que é lamentável, todas as mensagens são dolorosas, que estão no umbral. O umbral não é ali, é dentro de nós. Agora, se eu estou aturdido, ele está aturdido, formamos um grupo umbralino. Umbral é a entrada, é a faixa do que se ignora. Então, quando André Luiz aborda a questão do umbral, ele se refere a uma região onde muitos infelizes estavam reunidos sem saberem que haviam desencarnado. E o indivíduo pode sair, disse ele muito bem, na hora que mudar de ideia, porque nós vivemos num mundo de vibrações. Se a pessoa ora, lembra de sua mãe que já desencarnou, de um ser amigo, muda de faixa, como na televisão, como no rádio, e passa a sincronizar a nova faixa. Então sai daquele lugar sem dar-se conta. Quando nós mudamos o canal da televisão, a televisão não se dá conta. A onda, o canal é que varia, o aparelho continua como estava na sua função. Então, nesse aspecto da morte real e da morte aparente, portanto, da morte cerebral, é necessário que nós, os médiuns, quando consultados, será que ele já morreu? Pessoas que ficam anos. Eu conheço um caso de 18 anos. A pessoa já está deformada pela falta de nutrição, falta do sol, está aquele pedacinho de gente. Mas o espírito está integral, perturbado do instrumento de que ele se utiliza, já não atenda às suas funções. Então, a morte se dará quando toda a paisagem
cerebral for turbada, a morte, portanto, desse conjunto do cérebro dá a morte total. Mas a cerebral é aparente, pode ficar como definitiva, e o espírito acompanha como nós acompanharíamos qualquer coisa desagradável em nosso redor. É sempre bom, como diz o Evangelho, orarmos, porque no caso de uma ausência de oxigênio cerebral, nós orando e entrando numa fase dessa, poderemos disputar de um sono demorado, visitar lugares. Há muitos livros narrando pessoas que tiveram a morte aparente, a morte cerebral, mantiveram contato com seus familiares e, ao voltar, lembram-se de tudo isso que aconteceu. Eu tive morte cerebral há muitos anos, no século passado. Eu estava em pé lá no centro e caí, perdi os sentidos. Então eu me vi deitado no divã e me vi separado. Então eu tomei um susto e disse, eu acho que eu morri. Vou fazer um teste. Nilson Pereira, nosso irmão, era o presidente. Eu cheguei e chamei o Nilson. Nilson, ele não atendeu. Eu digo, já morri. Porque eu estava numa dimensão e ele noutra. Me levaram para a sala, fizeram as aplicações, eu fui assistido por um cardiologista excelente, que me deixou em ótimo estado até hoje, mas eu me lembro de tudo que se passou, porque naquele momento que eu me senti fora do corpo, eu digo, é a hora que o meu guia espiritual, Joana de Ângeles, vem conversar comigo. E fiquei esperando que ela viesse me dizer qualquer coisa, para onde eu ia, para onde eu ia. E não veio. Veio minha mãe, que já era desencarnada. Quando a mãe apareceu, eu disse assim, ué, o que é que está acontecendo? Ela disse, os guias espirituais estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse, mãe, que mãe é esta? Eu quero voltar. Quem já viu ficar para fazer o quê? Vá lá interferir a meu favor. Eu sei que ela foi. Dentro de uns 5 minutos, ela voltou sorrindo e disse, Di, você teve agora um auxílio, vai demorar-se. Os bons espíritos disseram que você vai ter um bom período de vida. Eu aí perguntei, quantos anos? Porque a gente é afobadinho. Ela disse, não disseram, mas disseram que você vai ter uma moratória. Mas naquele momento, entre minha mãe, eu olhando, o povo chorando, eu sempre digo que essa questão de chorar enterro é muito relativa. Às vezes a gente está chorando de contente porque a pessoa morreu. E a gente se viu livre desse, eu estou livre. E chora de alegria. Eu digo, será que estão chorando porque eu morri de alegria? Fiquei pensando. Mas nesse ínterim, eu perguntei à minha mãe, eu digo, o que é que eu tenho que fazer? Vai ficar, porque a sua tarefa no mundo ainda não terminou. Ela foi prolongada e você vai ter um período muito grande. Então eu fiquei muito feliz e daí eu tirei muitas conotações. Aprendi a desligar do corpo, fazer viagens astrais, desdobramento da personalidade, porque tudo isso a gente aprende. Não tem nenhum mistério, nem milagre, nem é uma coisa santa, nem é uma coisa mística. É um fenômeno comum. Pode haver nada pior do que esse telefonezinho, pois os funcionários lá da mansão, que são analfabetos, sabem mais do que eu. Eu me atrapalho e pergunto ao auxiliar de cozinha, fulana, como é que faz? Espera aí, tio, que eu vou aí. Vai, de olho fechado. E eu, esse analfabetão, a essa idade, não vou aprender mais
telefone, nem na outra encarnação. Quem tiver aqui mais de 60, abençoe o telefone, porque não entendeu. Está na hora de começar a esquecer e não aprender coisas novas. Então, é necessário que nós nos preparemos para viver, para a vida. E eu fiquei preocupado lendo essas mensagens, porque todos aqueles que voltaram do além, através desse médium, estão no umbral, passaram em determinado lugar. E eu digo, nossa, mas só porque eram artistas? Notem um preconceito. Porque o artista, pelo fato de estar, talvez, em um meio social que não corresponderia aos nossos padrões, é uma pessoa de valores, às vezes faz aquilo por profissão, e nada tem que ver aquilo. Eu nunca me esqueci de uma história que o Espírito me contou, que um homem sofria de depressão, no tempo que chamavam psicose maníaco-depressiva. E ele sofria muito, viajava, e sempre melancólico. Certo dia chegou a Londres, o circo americano Barnum e Bartley, e então havia um palhaço russo que não dizia uma palavra, e o povo se esborrachava de rir. Então, esse doente aproveitou aquele período e foi perguntar ao médico se deveria tomar medicamento ou frequentar o circo para rir. O médico disse, olha, eu, como médico, lhe receitaria determinados produtos, mas o circo é tão notável e o palhaço é tão extraordinário que eu lhe recomendo, hoje vai ter um grande espetáculo. Vá ao espetáculo. Ele entrou abaixo a vista e começou a chorar. O médico falou, você não pode ir ao espetáculo? Ele disse, não, eu posso, sim, senhor. O que eu estou notando é que eu não vou ficar bom nunca. Mas como nunca? É, doutor, eu sou o palhaço do circo. Quantos de nós temos uma vida palhaço do circo? Quanto artista! Eu tenho lido algumas biografias de artistas que foram deuses da minha época. Alguns tinham problemas psicológicos terríveis, sofriam, viviam os personagens, porque alguns deles haviam sido, em vida anterior, aquele personagem. E quando entrava na faixa, fazia a depressão. Então, um dos primeiros efeitos da mediunidade é a discrição. Nada de exibir mediunidade. Olha, eu vi o Espírito com você. Eu estou vendo o Espírito com você. Há pessoas que têm essa mania. Você tem 3 obsessores. Eu tenho uns 30. Fora daqueles que são meus amigos, que também ajuntam. A nossa missão é alegrar, despertar para a vida, mostrar que a morte não é essa tragédia, é uma porta que se abre na direção da vida espiritual. As paisagens do mundo espiritual, as promessas que Jesus fez simbolicamente da vida real são de uma beleza incomparável. E a nossa vida fica preenchida sem o tal vazio existencial. Quantas pessoas me dizem, o meu vazio existencial. Esse vazio existencial, fala Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, é a razão da depressão, uma das razões, da ansiedade, do desequilíbrio. Nós temos que encontrar um objetivo para a nossa vida. Nem que seja como fazem os macacos, catar piolho no outro. É uma meta. O que é que você está fazendo? O meu trabalho. O trabalho é grandioso não pela aparência,
mas por aquilo que desenvolve em nós, pelo sentido de grandeza. O trabalho pode ser mínimo, mas de uma grandeza impressionante. Havia aqui no nosso centro uma senhora que nos apareceu jovenzinha e me disse: olha, tio, eu não tenho ninguém na vida. Ela deveria ter uns 30 anos, eu deveria ter uns 40. Então, o senhor pode me arranjar um emprego? Eu disse: minha filha, nós não podemos pagar, porque aqui todo o trabalho é gratuito, não podemos trabalhar. O senhor me daria casa e comida? Eu digo: e o que for mais necessário. Mas me parecia que ela não era muito certa, porque tinha um tique nervoso. Eu disse: vamos experimentar. Faz assim, você é minha irmã. E veio para a casa de seu irmão pobre, tão pobre como você. Na hora que eu tiver, atende, na hora que não tiver. E ela não faltava uma reunião. Ela tomava conta do cenáculo. Eu dava material para distribuir, revistas, jornais. Tornou-se uma pessoa encantadora. Um grande número que a conheceu, ela se chamava Paula, tem por ela uma ternura pela gentileza, pela bondade e por aquele carinho que tinha em dar os jornais espíritas. E havia pessoas indelicadas que reagiam, faziam gestos de zombaria. Somos, infelizmente, assim. Eu via, mas não dizia nada. Ela foi crescendo, passou a ter responsabilidade, passou a perceber os espíritos, porque ela mudou de onda mental. Mas chegou o momento e desencarnou, com 60 anos. Quando ela adoeceu, à noite, ela mandou me dizer que amanhã estaria morta, que ela recebeu uma revelação. E, de fato, no dia seguinte, às 7 da manhã, tranquilamente deitada, ela morreu. Bom, eu senti muita falta, muita saudade, muito carinho. E um dia eu estava na mediúnica, quando entrou um espírito portador de uma beleza, como aquelas rainhas da Escócia, da Espanha, com o traje longo, brilhante, com as joias que a gente usa no mundo, e uma coroa na mão. Ela entrou assim, eu fiquei deslumbrado, e digo: meu Deus, mas eu conheço. Ela chegou e disse assim: ei, tio, está lembrando? Eu sou Paula. Ela havia sido de uma reencarnação próxima, na Escócia, uma princesa de mesmo. E a vida política tornou-a infeliz com a Irlanda. E houve um movimento de guerra, de dificuldade de relacionamento, e ela, perante as leis divinas, ficou marcada como responsável. Ela morre como princesa, reencarna como uma pessoa humilde, que não tem ninguém, que ninguém dá importância, purifica-se e volta à sua posição de espírito nobre. E isto me tem causado uma grande surpresa, porque lá no Chico Xavier, no centro, sempre iam pessoas de mente aturdida, psicopatas, entravam, alguns faziam bulha, e Chico tratava-os com maior amor. E muitos daqueles, aparente socialmente, como pessoas infelizes ou pessoas antipáticas, eram espíritos em prova resgate, que desenvolveram no passado uma tarefa na qual foram infelizes e vieram nesta para completar e, claro, evolucionar no seu processo de crescimento para Deus. Obrigado, Divaldo. Hércules, você poderia falar um pouquinho sobre ectoplasma? O que a gente pode pensar
em questão de ectoplasma é o que os pesquisadores nos apresentam, os espíritos nos explicam, né? Mas, basicamente, o que temos que levar em consideração é que, quando Kardec, os espíritos explicam no Livro dos Médiuns a divisão da mediunidade nos chamados efeitos físicos e nos chamados efeitos inteligentes, ele explica bastante que esses efeitos físicos necessitam uma energia que somente os encarnados, nós, possuímos. É o perispírito, com o seu magnetismo animalizado, eles falam, né? E essa condição, que é caracteristicamente apenas nossa, dos encarnados, é que nos coloca na condição de doadores dessa energia, desse fluido, chamado de fluido magnético animalizado, fluido nervoso, e que mais tarde vai ser considerado, vai ser chamado, né, pelos pesquisadores da época, então, de ectoplasma, que é a condição, a faculdade que tem de ser exudada do corpo, né? Os médiuns que apresentam essa possibilidade exalam, exudam essa energia, esse fluido, de uma maneira mais abundante. A rigor, todos nós, encarnados, temos a faculdade, de alguma forma, de exalar, e muitas vezes fazemos isso sem sequer sabermos que isso está acontecendo. Muitos fenômenos físicos são obtidos quando os espíritos, extraindo, aproveitando essa facilidade que alguns de nós têm, mesmo que não saiba, de combinar essa energia que é de natureza física, né, que é do campo físico. Os espíritos desencarnados não possuem ectoplasma. Eles têm o seu perispírito, a sua energia, mas não têm essa condição. Eu gosto, no meu esforço de entender a época, quando estudava as obras, de imaginar que o ectoplasma é como uma espécie de cola, né? Um intermediário que possibilita que o perispírito, na sua união com a matéria mais densa, desperte as suas capacidades organogênicas. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Nós temos o fluido vital, e esse fluido vital é que, quando nós estamos encarnados, adquire essa característica que nós atribuímos ao ectoplasma. Há pessoas que são capazes de doar isso tanto, que, inclusive, a sua densidade física diminui. Kardec experimentou situações como essa, né? Nós temos Ernesto Bozano fazendo experiência dessa natureza, temos outros que fizeram muito, onde você pesava o espírito e pesava o espírito materializado, né? E pesava o médium, e você percebia que parte do peso que o espírito apresentava materializado havia diminuído no médium. Então, há uma transferência de algo que tem peso, que tem densidade, que é de natureza material, né? Muito embora houve um trabalho, né, já foi dito já, de que o perispírito tem um peso, conseguiu-se pesar o perispírito, né? Mas a verdade é que, quando você consegue transferir 2, 3 quilos da minha massa para que um espírito se materialize, o que está sendo transferido para ele é isso. E o interessante é que alguns médiuns que doam essa energia de uma maneira tão profusa que o seu corpo vai se, digamos, eu não estou conseguindo encontrar a palavra, vai se ficando mais tênue, a ponto de ficar transparente, a ponto de ficar a nossa percepção invisível. A gente vai ter esse fenômeno muito presente em Ana Prado, nos seus fenômenos físicos de doação no Pará, o grande Peixotinho, que, ao mesmo tempo que exudava uma grande quantidade de ectoplasma, nessa conversão da energia física para que o espírito utilizasse, estava doando dos seus recursos. E eles iam ficando transparentes, iam ficando desmaterializados. É que eu não gosto de usar a palavra desmaterializado, porque pressupõe uma certa desintegração. Na verdade, o que você tem é uma densidade que vai mudando. Então, é uma desmaterialização, mas nesse sentido, né? A densidade vai mudando. Eu até perguntei do Divaldo aqui da última vez, por causa dos fenômenos
de transporte, né? Agora, a constituição do ectoplasma é que eu não conheço, não sei se o Divaldo tem, eu até gostaria que se ele tivesse que falasse, o que constitui o ectoplasma na densidade física. Porque ele é muito escorregadio, ele é muito rápido, ele é muito... Você não consegue pegar uma amostra de ectoplasma, estabilizá-la e fazer uma análise. Já se encontrou alguns componentes físicos, glóbulos brancos, né? Ou seja, você percebe nesse elemento, quando se conseguiu analisar rapidamente, alguns componentes físicos. Alguns atribuem a energia que as mitocôndrias produzem, né? O chamado ATP, ADP, mas a verdade é que, cientificamente falando, não se tem uma solução final. O que importa é que o ectoplasma é algo que nós possuímos, os espíritos encarnados, graças à nossa conexão com a dimensão física que o corpo oferece. É o que Kardec costumava chamar de fluido magnético animalizado. Quando nós damos um passe, nós estamos, obviamente, passando a nossa energia espiritual, os amigos estão, mas nós estamos passando essa energia mais vital que nos caracteriza. É por isso que, muitas vezes, nós, ao fazermos uma doação fluídica, nossa, que o que Mesmer chamava de magnetização, né? Mesmer era um magnetizador, né? Ele não considerava a existência dos espíritos naquele momento, mas o que ele estava fazendo era uma doação de bioenergia. Então, o passe é isso, só que em doses mais sutis, mais simples, né? Isso é suficiente, muitas vezes, para nos recarregar a bateria e nos fazer ficarmos bem. Então, o ectoplasma é isso, é uma energia, digamos, intermediária entre a dimensão física propriamente dita e a dimensão espiritual. Seria o que eu gosto de imaginar assim, é a cola. Sem o fluido vital, sem o fluido magnético animalizado, sem o que alguns chamam de ectoplasma, a gente não conseguiria viver essa experiência da encarnação. Se eu, por favor, Divaldo, se eu não fui suficientemente explícito, por favor, complete. Eu fico agoniado porque alguns temas eu gostaria de perguntar. Então, eu respondo o que eu já consegui aprender, mas eu sou, antes de tudo, um aprendiz ansioso por ter mais respostas. Espero ter conseguido ser um pouco claro. Muito obrigado, Hércules. Nós vamos agora dar o prosseguimento da nossa reunião. Eu faço os agradecimentos aqui para a Luziane Bahia, que esteve conosco. Ela tem uma programação agora de Evangelho, então ela necessitou se ausentar. A professora Solange, ao Divaldo Franco, ao nosso irmão Hércules Romano, a equipe do Web TV Mansão do Caminho, o Sérgio e o Júnior, ao Bruno, que é o nosso tradutor de Libras. Muito obrigado, Bruno, né? E ao público aqui presente, muito obrigado a todos pela presença, aqueles que nos assistem virtualmente, ao nosso convidado também da noite, Laudelino Riso, que esteve aqui conosco. Eu passaria agora a palavra para o nosso irmão Hércules se despedir do público aqui presente e daqueles que nos assistem remotamente, Hércules. Bom, antes de mais nada, já com saudades, né? Já com saudades muito grandes. Eu tenho dito isso sempre, mas vou repetir, eu me sinto muito bem aqui. A impressão que eu tenho é que eu estou sempre nessa casa, então me traz muita alegria estar aqui, né? Eu, na medida do possível, faço um movimento que eu possa fazer para estar e viver essa experiência que eu entendo como sendo um encontro, na verdade, como sendo uma comunhão. Então, eu agradeço muito bem, quer dizer, a receptividade, o carinho com que eu sou acolhido, né, tanto dos trabalhadores da casa, quanto da assistência que nos ouve, pela paciência, pela compreensão das limitações que me são próprias. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que possamos nos ver num futuro talvez não tão distante. Muito obrigado, Laudes. Laudes não, Hércules. Muito obrigado, Hércules. Vamos passar agora a palavra a Divaldo Franco para o encerramento da nossa reunião, com a aplicação dos passes com os médiuns da casa. O Espiritismo é uma doutrina tão fascinante que
que abre as portas para desvelar-se. Não tem perguntas irrespondíveis. Algumas nós não sabemos, mas ela não é irrespondível. Os benfeitores têm. No caso do ectoplasma, era muito célebre na Europa no fim do século passado e principalmente com os cientistas. Eles ficavam preocupados com essa matéria volátil que tanto aparecia como desaparecia. Ele falou muito bem de que os médiuns de efeitos físicos gastavam tanta energia de chegar a emagrecer 3 quilos, como é o caso de Dona Ana Prado, em Belém do Pará. Era uma senhora católica. Os espíritos materializavam e eram fotografados ao lado dela. Outras vezes, o espírito materializava, João, e o fotógrafo tirava a foto dela sentada e o espírito. E o corpo estava tão delicado que se via a palhinha da cadeira através do vestido e do corpo. E o assunto foi muito estudado. Mas quando, em 1915, ele passou a ser debatido cientificamente, um dos grandes investigadores, ao terminar o congresso, levou para Paris uma certa quantidade de ectoplasma. Mas o avião que ele viajava teve um acidente e se perdeu. Ele morreu, o ectoplasma desapareceu. É que vale dizer, ainda não é o momento de nós trabalharmos esta substância tão delicada. Chico Xavier me operou a garganta com o espírito materializado com um objeto cortante. Me corrigiu uma problemática que seria um câncer de cordas vocais. E eu levantei e saí dali absolutamente curado. E outros fenômenos são muito comuns no lado do espírito. Quem é que foi católico ou que é? Quem é que não se lembra da baleia e Jonas, do anjo que acompanhava, aquele espírito que acompanhava Moisés na jornada? Eram espíritos materializados, isto é, ectoplasmicamente organizado. Então, é ainda um material que se está estudando sem ter uma solução final. Mas agora, a parte bela do Espiritismo, que é a sua prática, os passes, a transmissão de energia para o nosso bem-estar, aqueles que chegaram indispostos, com problemas de saúde, com preocupações. É o momento de nós recebermos dos guias esse ectoplasma invisível, porque ele pode se apresentar de qualquer forma, pode mover os objetos de uma forma visível ou não. Então, neste momento, pedimos aos médiuns de efeitos físicos para que tomem seus lugares, para o nosso passe, o momento de nós nos entregarmos à prática do bem. Jesus, amigo, tu disseste que estavas sempre conosco e nós acreditamos na tua presença misericordiosa. Ajuda-nos, especialmente nesta noite, em nosso santuário de preces. Ajuda-nos, através dos espíritos nobres, retirando os fluidos dos médiuns,
para estabelecerem a saúde, o bem-estar, a alegria de viver neste momento difícil que todos passamos. Nós te pedimos, portanto, pelos médiuns, por cada um de nós, para que nos dês força, coragem, alento e enfrentarmos os desafios. Por aqueles a quem amamos, que fazem parte do nosso grupo familiar, também nós te suplicamos em favor dos que não gostam de nós, encarnados ou desencarnados, daqueles que estão nos leitos de dor, com enfermidades irrecuperáveis, pelos suicidas, especialmente os que não tiveram coragem de aguardar um pouco e logo seriam ajudados na solução do problema. Pedimos-te pela nossa paz pessoal, pela paz em nosso lar, pela paz em nosso escritório, no trabalho, na sociedade. Pedimos-te pelas nossas autoridades, para que sejam cumpridoras dos deveres. Pedimos, Senhor, pela paz na terra, tantas ameaças, tanta colheita de coisa nenhuma. Pedimos tua sabedoria para podermos colher em tranquilidade. Também te pedimos que abençoes a nossa água, tornando-a medicamento salutar e fazendo que saiamos daqui em paz, em direção aos nossos lares, num clima de ordem e de equilíbrio. Em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, e em nome dos Espíritos generosos, permite que encerremos a nossa reunião da noite com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.